Sindifisco em Pauta, um espaço de diálogo público sobre política tributária, justiça fiscal e cidadania, realizado pelo Sindifisco Nacional. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Sindifisco em Pauta, o videocast do Sindifisco Nacional. Eu sou Eduarda Esposito, sou jornalista, trabalho no Correio Brasiliense e hoje estou aqui para falar sobre a reforma administrativa que está tramitando no Congresso Nacional. Estamos hoje aqui com a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Olá, Eduarda. Estamos aqui também com o presidente do Sindifisco Nacional, Dão Real. Olá, Eduardo. Olá, deputada Alice. Muito obrigado. E também com o diretor de Assuntos Parlamentares do Sindifisco, Floriano Martins. Olá, Eduarda. Olá, deputada Alice. Olá, meu presidente Dão. E hoje eles estão aqui para nos ajudar a entender melhor esse projeto que está tramitando. Nesse primeiro bloco, nós vamos abordar a experiência histórica do Brasil com reformas administrativas, seus avanços e retrocessos. Então, voltando para esse ponto histórico, eu queria entender quais foram as principais falhas e lições de reformas administrativas passadas, né? Por que tantas tentativas de modernizar o Estado? De onde vieram essas reformas? Qual a real necessidade delas? De fato, o Brasil experimenta historicamente várias reformas, né? Desde a época da reforma burocrática, né? Que vencia o patrimonialismo no setor público, depois o Decreto 200, do regime militar ainda, depois a Constituição. A Constituição ela veio fixar as balizas para um novo Estado, né? Um novo modelo de Estado. Pode-se dizer que a Constituição Federal fez uma grande reforma administrativa, né? Ela fez uma grande reforma criando a estabilidade no setor público, regime jurídico único, ou seja, um modelo de Estado burocrático, um modelo de Estado que montado e constituído para produzir direitos sociais. Esta reforma constitucional foi imediatamente enfrentada em 95 pela reforma do governo Fernando Henrique, reforma Bresser-Pereira, que negava a importância, inclusive considerava que a Constituição teria sido um retrocesso no que se refere à administração pública. E aí então veio essa pauta de reforma administrativa da década de 90, que era a década neoliberal do Brasil, né? E, por fim, tivemos a PEC 32, agora no governo Bolsonaro, e agora a PEC 38. Ou seja, são várias tentativas de reformas de cunho neoliberal dentro de um modelo de Estado de bem-estar social, onde a única reforma administrativa de cunho social, podemos dizer que foi a Constituição. As demais foram tentativas de desconstituir o que foi constituído em 1988. Me parece que isso dá um retrato, né, do esforço político, empresarial, de reformar o Estado brasileiro contrariamente ao que desenhava o Constituinte em 1988. Deputada? Acho que essa síntese que o Dão Real faz é mais que perfeita. De fato, nós estamos vivenciando uma negação da Constituição Federal. E essa proposta ela é filha legítima da PEC 32. Com o passar do tempo, o neoliberalismo vai aprimorando as suas técnicas, os seus instrumentos, e a PEC 38 ela mergulha na tentativa de desregulamentar o serviço público, de transformar os serviços públicos em serviços públicos fatiáveis, não é, para setores do mercado, e o servidor em um elemento em extinção, na medida em que a circunstância de fortalecimento da temporariedade no trabalho é elemento nuclear no texto da PEC. Ela também impacta sobre a Previdência Social. Na medida que você vai contratar livremente temporários, vai deixar de concursar servidores, o caixa da Previdência própria do serviço público será desabastecido e nós vamos ter uma crise nas aposentadorias.
Então, é um texto, digamos, pouco responsável com o Estado, é feito talvez por mãos que não compreendem o Estado brasileiro, né, e que querem colocá-los a serviço de empresas que venham prestar, não é, esses serviços que são típicos, não é, de Estado, típicos do serviço público, em prejuízo, não é, da população ter acesso a essas políticas públicas. Em última instância, não é o povo. É o grande prejudicado no processo de enfraquecimento do Estado Nacional. Pois é, né? A gente fica aqui escutando e lembrando, né? A emenda constitucional número 19, ela foi judicializada no Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à obrigatoriedade de contratação do servidor público pelo regime jurídico único. E esse julgamento ele terminou recentemente. E nós temos uma realidade que a gente não sabe ainda quais serão as consequências dessa decisão tomada. Então, a gente às vezes tem, né, principalmente no meio comum, no senso comum, essa questão de que vamos ao Supremo porque é inconstitucional a proposta de emenda constitucional. E aí nós temos uma situação hoje. Aí eu fico imaginando, deputada, se não houvesse a liminar, né, concedida lá atrás, o que teria sobrado do serviço público já implementado isso há 30 e poucos anos atrás, né? Então, realmente, urge que a gente não deixe essa proposta de emenda constitucional prosperar, mesmo, e tendo em vista, principalmente, esse passado dos limites que o judiciário impõe no processo legislativo. Inclusive, esse processo ele permitiu vários modelos de contratação, né? Seletista, falou que deveria ser a cargo do órgão, correto? Ele decidia a forma ali da contratação. E a deputada acabou de falar sobre a Previdência. Vocês acreditam, então, que essa reforma, caso aprovada, ela possa necessitar de uma nova reforma da Previdência? A gente está falando de menos de 10 anos da última, né? 2018. Então, assim, como que fica essa questão? A Previdência é matéria fina, né? Nós estamos vivendo já uma crise brutal no setor público, porque o aposentado é bitributado, né? Essa é uma reforma fiscal por dentro da administração pública. Você bitributa o cidadão que contribuiu a sua vida laboral inteira e, ao final, né, da sua rigidez física, do fim da sua jornada laboral, ele tem que continuar pagando a Previdência Social. Então, isso é um absurdo, é algo intolerável. E agora surge uma proposta que vai tentar parcelar a anulação desta ilegalidade, né? Então, uma reforma da Previdência só se fosse para corrigir tudo isso. Devolver a paridade, devolver a integralidade na aposentadoria, né? Garantir que quem pagou receba e goze a sua aposentadoria, né? Garantir, sem dúvida nenhuma, uma pesquisa séria sobre o tempo adequado para homens e mulheres terminarem a sua jornada de trabalho. Quanto às diversas portas de entrada do serviço público, nós já vimos esse filme, né? Essa geração nossa aqui assistiu esse filme. Nós tínhamos 4, 5 portas de entrada nas instituições públicas, especialmente as do Poder Executivo, né? De grande número de servidores, universidades, INSS. Nas universidades eram fundações, inclusive, de pesquisa internacional, Fundação Cornell, Fundação Rockefeller, o próprio CNPq tinha uma folha, não é? E tinha uma folha à parte do Escritório Técnico Administrativo do MEC, o ETA, não é? Que tinha uma grande folha de contratação de servidores durante a vigência do DASP. Não existia um ministério, existia um departamento. Foram mais de 10 anos sem concurso público com essas formas alternativas de ingresso. E isso foi uma degeneração da estrutura pública, né? Inclusive tem sido em relação a muitos municípios, né? Exatamente. Municípios que estão terceirizando contratações, Exatamente. Inclusive contratando médicos por cooperativas e por WhatsApp. Por WhatsApp. Já tem prefeituras em que o médico plantonista é selecionado por WhatsApp. Como funciona isso? Eu preciso de um plantonista, eu vou fazer uma contratação de um dia? Isto é uberização do profissional de saúde. Já tem prefeituras fazendo esse processo. Me parece, inclusive, Dão, que esta PEC 38 é uma PEC para os municípios. Exatamente. É o liberou geral.
é a garantia de que os cabos eleitorais serão contratados, ou seja, não há concurso, né? E os cabos eleitorais serão contratados no fim do ano, demite todo mundo para não Antes do pagar 13º, né? Exatamente. E volta depois e vamos nesta onda, neste ciclo de perpetuação de poder, porque nós sabemos que boa parte dos municípios brasileiros não tem fonte de renda específica. O objeto da sua emancipação não foi político, puramente político, né? E essa é uma realidade que está posta num país com municípios paupérrimos. Mas, ao mesmo tempo, o gerente da proposta, Pedro Paulo, o deputado Pedro Paulo, ele coloca uma confissão na PEC quando ele intervém sobre os municípios, quebrando o pacto federativo, e diz que o município que depender exclusivamente ou quase exclusivamente de fundos federais, o Fundeb, o Fundo de Participação dos Municípios, né, as verbas do SUS para funcionar a sua pequena maquineta de saúde, né, que eles terão que ser monitorados por uma comissão gestora nacional, ou seja, quantas secretarias vão ter, como é que vai ser a gestão do recurso do prefeito. Acordem, municípios, vocês vão ser tutelados. Olha só. É assim, a PEC traz à memória justamente esse período antes de 1988, né? Então por exemplo, eu entrei no concurso público antes de 88, então a gente conviveu com os servidores nessa situação. E aí a gente tinha a questão da Previdência, a gente tem que fazer essa correlação, porque eu me lembro, né, jovem, né, recém-entrante no IAPAS, que muitos colegas não se aposentavam, porque teriam uma perda de renda tão grande que eles passariam praticamente a miséria. Então, você imagina a gente voltar a essa situação, ter que trabalhar de novo até, né, exaurirem. É daí que surgiu a possibilidade de você permanecer e surge o termo na expulsória. Né? Exatamente. Vai sair só na expulsória. Inclusive, a Constituição ela veio para disciplinar essa relação, né? Quando ela cria a estabilidade e cria a paridade e a integralidade, era justamente para criar um Estado estável. Estado estável, ou seja, o Estado independe de governos, ele mantém a prestação dos serviços de forma estável para a população. Isso começou a ser desmontado imediatamente depois da Constituição, né? Que vieram as reformas. Na área tributária, então, nem se fala. Na área tributária, em 1989, já começaram a desmontar a estrutura tributária constitucional. E depois veio a reforma previdenciária, que quebrou a estabilidade. Ou seja, uma das pernas do Estado estável, que era a paridade e a integralidade, foi quebrada na reforma da Previdência, né? E depois a reforma administrativa, que quebra parcialmente a estabilidade do serviço público, e depois com a PEC 32, a PEC 32 chegou ao ponto de escancarar um princípio constitucional que se chama o princípio da subsidiariedade. Ou seja, o princípio da subsidiariedade quer dizer que o Estado não serve para promover políticas públicas. Ele serve para dar subsídio ao mercado. E ele só atende no espaço vazio do mercado. Esse é o princípio da subsidiariedade tradicional, né? E estava colocado expressamente, explicitamente na Constituição, na PEC 32. Ou seja, tem uma frase, né, que diz que quando eu não consigo modificar o que, eu modifico o como. E aí, ao modificar o como, o que se torna inevitável. Então, quando eu modifico a estrutura do Estado, em que a única forma de fazer funcionar é através do Estado mínimo, o Estado mínimo passa a ser inevitável. Então, é uma das formas de fazer isso. Eu vou minando a estrutura do Estado. A nova gestão pública ela veio com esse caráter privatista, a reforma Bresser, com a nova gestão pública, é um caráter absolutamente privatista. Inclusive, saúde e educação seriam privados. Serviços delegados a organizações sociais. E o Estado funcionaria apenas no seu núcleo estratégico e nas atividades exclusivas. Ou seja, essa premissa ela continua pautando as reformas administrativas de lá até hoje. O que não se fez até hoje foi uma reforma administrativa constitucional. Ou seja, uma reforma administrativa que efetivamente dê concretude ao que está na Constituição.
Deputada, na sua avaliação nessas últimas propostas, houve alguma coisa que a gente pode dizer que foi negativo ou foi positivo, principalmente focando no olhar do servidor? A gente pode tirar alguma lição ou as tentativas da reforma foram majoritariamente assim ruins na visão do serviço público? Olha, infelizmente, do governo Fernando Henrique para cá, nós sofremos ataques constantes ao que foi consolidado na Constituição de 88. Né? E a reforma da Previdência, a primeira reforma nessa era, se deu, lamentavelmente, no primeiro governo do Lula. Né? Eu quero trazer aqui à memória o deputado já falecido Sérgio Miranda, né, que foi um grande estudioso sobre a matéria previdenciária, e ficava claro que, a partir dali, né, a perspectiva de solução de uma previdência pública no Brasil estava posta. Né? Talvez os mesmos teóricos realizaram a reforma mais nociva de todas que aconteceu durante o governo Bolsonaro. Então, eu não vejo assim nada positivo. O servidor, o próprio regime jurídico único, que é uma lei decorrente da Constituição de 88, eu era sindicalista, ajudei a escrever. Ali nós consolidamos direitos sindicais. Nós não tínhamos direito, não é, à sindicalização. O regime jurídico único nos garantiu liberação de dirigentes sindicais, qualificação dos sindicatos, abriu a perspectiva para a negociação coletiva até hoje não consolidada no Brasil, né, para os servidores públicos. Então, nós vivemos de mesa em mesa de negociação quando o pêndulo no Brasil, que vive em movimento pendular, pende para os sistemas autoritários, não há debate. Não é? Quando a democracia ventila, tem mesas de negociação, mas não uma negociação coletiva, com database, com respeito aos sindicatos. São, então, há lampejos positivos, mas que são imediatamente atacados. Né? Então, eu penso que há uma intenção muito explícita de decomposição do Estado brasileiro, como ele foi concebido. E, nesse momento, por exemplo, a PEC 32, que está dormitando na Câmara dos Deputados, porque se nós colocarmos para votar, é capaz de aprovar com a correlação de forças que temos. Então, ela foi desmoralizada publicamente e está dormitando. E a PEC 38, tudo indica, e as ameaças apontam, que ela será pensada uma PEC, que será a 32. Nós não sabemos. Não é? O presidente do grupo de trabalho, não é, que foi quem consolidou a proposta, o grupo não votou a proposta, diz que era melhor ali se raciocinem sobre fazer uma reforma qualquer que seja em um governo democrático. Ou seja, eles apontam a perspectiva de, mais uma vez, o pêndulo mexer-se para um período autoritário. E eu chamo a atenção dos servidores. Nós precisamos da ventilação, do oxigênio, da democracia. Sem a democracia, a coisa será pior. Né? A PEC 32, ela avançava, inclusive, para a negociação do salário das estatais. Agora, corre paralelo à PEC 38 uma mudança nas organizações sociais da área da ciência e tecnologia, que elas são absolutamente públicas. Elas não se igualam às organizações sociais que foram aprovadas nos estados e que hoje, inclusive, comandam sistemas pelo país afora, em municípios e em estados. No estado da Bahia, toda a área de saúde é praticamente, né, terceirizada a essas organizações sociais. Se uma delas entra em falência, quebra ou deixa o contrato, deixa o esqueleto. Como nós estamos recebendo estradas em parceria público-privadas, não é, que foram reformadas integralmente com dinheiro público e estão sendo devolvidas aos pedaços, como a BR-324. Então, é um modelo que se demonstra, ou seja, é muito difícil a iniciativa privada segurar o gigantismo de políticas públicas em um país continental. Então, nós temos que ter um Estado mediador. Não é um Estado obeso, mas é um Estado forte, que garanta que a política pública, numa circunstância de desigualdade social, chegue ao que mais precisa. E chegue a todos. Né? Então, eu não vejo nada de positivo. Esses anos todos têm sido anos de resistência. Aliás, eu sou deputada por isso. Não é? E, objetivamente, pela sexta vez. Sim. Significa que tem anos que a gente resiste. Né? Então, e outros, né? Além de mim, outros, felizmente. Eu acredito que nós devamos derrotar, não permitir nem tramitar a PEC 38, criar uma movimentação forte no Brasil para denunciar o desmonte do Estado e, evidentemente, trabalhar, né, uma ideia de Estado que seja, que coadune com os interesses do Estado de bem-estar social previsto na Constituição. Chamar a população para algo que foi feito no molde da PEC da blindagem, né? Justamente para mostrar a força do povo brasileiro, porque foi assim que foi enterrada no Senado, correto? Exato.
Presidente, falando ainda sobre esse processo histórico, o senhor, como auditor fiscal, como foi para a sua categoria todas essas tentativas de reforma, principalmente a PEC 32 no governo Bolsonaro? Bom, os auditores fiscais sempre estiveram muito atentos a essa questão do Estado, né, da configuração do Estado, do modelo de Estado, da estrutura estável do Estado. Sempre estivemos muito preocupados com isso, porque sabemos muito bem o significado da perda de estabilidade, né? Haja vista, temos o episódio das joias, né? O episódio das joias, ele foi uma espécie de um balde de água fria nos defensores da perda de estabilidade, porque evidenciou a importância de ter um servidor público de carreira estável, colocado na sua função para cumprir a lei contra todo tipo de intervenção. E as PECs, desde a reforma do Bresser, os auditores vêm se preocupando com a questão do desmonte da estrutura do Estado. Porque na reforma do Bresser foram colocadas as sementes deste processo, lá em 1995. Foi em 95 que se desonerou lucros e dividendos da tributação, foi em 96 a Lei Candir. Quer dizer, todas as grandes mudanças desconstituidoras do estado de bem-estar social de 88, elas começaram na década de 90. Algumas foram implementadas na década de 90 e outras seguiram como se fosse uma semente germinando. A reforma administrativa é uma delas. A tentativa do Bresser Pereira no governo Fernando Henrique era de fazer o que a PEC 32 promete fazer agora e o que a PEC 38 promete fazer. Era fazer isso que está sendo colocado agora. Ou seja, desconstituir o Estado estável, coloca o Estado mais precarizado, transfere para o setor privado a inteligência do Estado e transfere para o setor privado a execução do Estado. O Estado vira apenas um nicho, um elo de facilitação de negócios, facilitação dos negócios privados. E atua de forma residual nas políticas públicas. Residual é assim, quando o mercado não quer, só o Estado que pode atuar, mas é o mercado que vai dizer. Né? Hoje nós temos uma lógica da Constituição, que é a lógica que o mercado só atua naquilo que o Estado se afasta. É assim, o Estado estabelece, né, a regra da política pública, o artigo 6º. O artigo 6º diz que previdência social é um direito social. Ele não diz que é uma mercadoria que eu compro como trabalhador. É um direito garantido a todos os trabalhadores. Mas foi se construindo uma lógica de que a previdência é um produto que eu compro, com a minha contribuição. E não é isso. A Constituição diz que a previdência é um direito. Um direito para o trabalhador formal e um direito para o trabalhador informal. Né? A gente não fala da previdência dos Ubers, mas eles têm esse direito constitucional. Né? Ele está trabalhando no mercado informal, mas ele tem o direito constitucional à previdência social, inclusive previdência pública. O INSS aceita, né, que você pague uma guia justamente para garantir a sua aposentadoria. Exatamente, mas ainda que eu não pagasse a guia, o direito continua existindo. O direito permanece. Portanto, atribuir um caráter monetizado da previdência, como se ela tivesse déficit. A previdência nunca tem déficit, assim como a saúde não tem, assim como a segurança não tem déficit. Nada do que é política pública tem déficit. A gente arrecada recursos para financiar os direitos. Mas a reforma administrativa para o auditor fiscal, ela fere de morte a principal característica da profissão do auditor fiscal, que é a necessidade de independência, de autonomia e de estabilidade. Ou seja, poder atuar de forma independente, poder aplicar a lei tributária, independente da força que tem o outro lado, exige uma estrutura estável de Estado. Ou seja, o auditor fiscal ele atua em nome do Estado brasileiro, em nome da sociedade brasileira. Então ele não pode ficar sujeito a pressões políticas nem a pressões do setor privado. Ele tem que ter essa estabilidade. Portanto, a reforma administrativa para o auditor fiscal, ela, dependendo do formato, dependendo de para onde ela vai, ela acaba com a essência da profissão do auditor fiscal, diferentemente de outras profissões que talvez possa competir com o mercado, enfim, na Receita Federal não é assim. É uma atividade exclusiva que precisa ter
né, a garantia constitucional de estabilidade, de previsibilidade, de autonomia, enfim. Para fechar esse bloco, doutor Floriano, o que o senhor vê que foram tentativas de fazer reformas sem tirar direito dos servidores? E quais seriam as suas sugestões para modernizar o Estado sem que esses direitos sejam mesmo retirados? E se o senhor concorda que a lei de cotas, unificação de concursos públicos, a mesa de negociação, elas já podem ser consideradas como uma reforma administrativa no serviço público? Sem dúvida nenhuma. Nós temos somente nos governos do PT a instalação da Mesa Nacional de Negociação Coletiva. Eu acho que nós precisamos colocar isso em lei, né? Obrigatoriedade, assim como a database, assim como o direito de greve, né, do servidor público, tudo isso precisa estar positivado para não ficarmos dependendo do governo de plantão. Para o nosso debate, ele precisaria estar positivado na lei e nós precisaríamos ter mais efetividade naquilo em que, por vezes, nem é tanto a questão financeira. Por exemplo, nós temos uma situação que foi implementada no governo Temer ainda, da representação. Então, você imagina, hoje você participar de uma reunião sindical, você tem que repor as horas, né? Então, é inerente ao cargo, inerente à atuação profissional, isso que talvez até na iniciativa privada seja já amplamente pacificado. No serviço público hoje nós temos essa dificuldade. Então, eu acho que o governo poderia fazer um pouquinho mais, né, pelo menos nessas questões em que não há necessidade de lei, muito menos de emenda constitucional. Perfeito, então. Bom, a gente pôde ver neste bloco, né, que ao longo dos anos, com essas tentativas de reforma, houve uma resistência à perda de direitos por parte do serviço público. Enquanto algumas iniciativas buscaram, né, modernizar com diálogo e valorização, outras focaram justamente em tentar cortar, fragilizar na justificativa de enxugar a máquina pública. Sindifisco em Pauta, um espaço de diálogo público sobre política tributária, justiça fiscal e cidadania, realizado pelo Sindifisco Nacional. Neste segundo bloco, vamos aprofundar a atual proposta de reforma administrativa, a PEC 38, que acaba de ser apresentada no Congresso, e debater quais direitos dos servidores públicos estão em risco, principalmente nos casos dos auditores fiscais da Receita Federal. Vamos entender agora quais serviços públicos podem ser impactados e como a proposta atual se diferencia da famosa PEC 32 do governo Bolsonaro. Senhor Floriano, eu queria entender quais exatamente são os direitos dos servidores que estão ameaçados por essa PEC 38 de agora, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, né? O que ela muda, por exemplo, em termos de estabilidade, progressão de carreira, remuneração dos servidores. E eu também queria entender, focado um pouco mais nos auditores fiscais, quais são as ameaças que essa categoria está sofrendo com essa PEC. Olha, a lista é grande. Eu não sei se nós vamos ter tempo para esse curto espaço de tempo, mas a gente vai tentar priorizar, chamar atenção para alguns pontos, né? Acho que a primeira coisa que, assim, abominável, né? A gente vai ter agora um regime de contratação a termo. Então você vai ter no máximo 10 anos em que você pode exercer o cargo nas condições novas que estarão postas, né? Então, você imagina. Então, você está começando sabendo que você tem prazo de validade de 10 anos. E o exemplo que ele utilizou no relatório foi o auditor fiscal, né? Pois é. Então, a gente já começa com essa... assim, você imagina o que é difícil entrar num concurso público, porque é uma das carreiras mais, que são realmente, né, mais procuradas. E ter, né, assim, como é que vai funcionar? Além, esse é um ponto. Aí nós começamos o regime de contratação, que a gente não sabe qual vai ser. Se vai ser um regime jurídico nos termos que nós temos ainda hoje, com as garantias da 8.112, ou se vai ser um regime CLT. Ou seja, eu posso te mandar embora a qualquer momento, né? O contrato tem fim, mas eu não tenho nenhuma garantia de que... Então, a gente imaginar, foi dado aqui o exemplo das joias, né? Mas nós enfrentamos diuturnamente o poder econômico, além da questão da transgressão, dos crimes, né? Dos criminosos. A gente vai ter uma situação de total
em tranquilidade para exercer a profissão. Então é muito desesperador imaginar o futuro desse cargo. Nem antes de 88 acho que era assim. A gente não tinha mais segurança para exercer o cargo. A questão remuneratória, né? Nós temos aí, depois de uma discussão longa, nós vamos fazer agora 10 anos do modelo remuneratório vigente, em que foi instituído um bônus de eficiência institucional. Então, acho que houve um cuidado muito grande de se medir isso coletivamente. Então, o esforço coletivo dos auditores fiscais, que será ou não recompensado de forma salarial. Então, isso muda totalmente. Nós vamos ter um bônus que passa a ser em caráter individual. Então, a gente já pode imaginar as consequências disso. Nós já tivemos no passado modelos de gratificação que tinham uma parte que era medida de maneira individual, e há possibilidades que isso vai trazer com relação ao relacionamento no local de trabalho. Então, mudando também a forma, isso vai ficar na Constituição, nós não teremos mais a condição, a nossa lei vai ser inconstitucional na hora que essa lei, a lei vigente, que temos hoje negociada já com 10 anos. Nós teremos aí uma situação de um pagamento único, de uma ou duas salários adicionais, e isso não é suficiente para cobrir o que a gente recebe hoje, não que seja um valor muito elevado, mas então é isso. Então a gente poderia realmente ir elencando aqui, mas eu acho que eu chamaria atenção para isso. Não sei se o presidente Dão gostaria de colocar mais alguma coisa, presidente. Para os aposentados, inclusive, a perda da paridade em relação a qualquer parcela adicional de remuneração. Né? O próprio bônus esse que está sendo criado na PEC 38, ele não se estende aos aposentados em hipótese alguma. A questão da progressão por tempo de serviço acaba, né? A progressão, as vantagens, tudo isso é baseado na meritocracia, é baseado nas avaliações individuais e não aquela progressão natural do tempo de serviço que caracteriza, né, o serviço público de forma geral. Primeiro é preciso perceber que o texto desta PEC 38 ele é imenso. Ele contém diversos artigos que não são matérias típicas de Constituição. Ele entra nos detalhes mínimos da administração pública, né, de progressão de servidores públicos, proibições, concessões de vantagens, proibições de concessões de vantagens, cargos de confiança, enfim, não são matérias típicas de Constituição. Além disso, tem diversos artigos que já se referem a assuntos já que estão sendo tratados pelo governo. Por exemplo, o governo digital. Tem um capítulo colocado na Constituição para tratar do governo digital, mas o governo digital já existem leis tratando disso e o governo federal já vem implementando uma política de digitalização do governo. Ou seja, tudo que está nesta PEC em relação ao governo digital é uma redundância com o que já vem sendo desenvolvido. Mas eu selecionei aqui alguns artigos para chamar a atenção, né? Por exemplo, o artigo 37 da Constituição Federal, ele inclui um princípio que se chama o princípio da consensualidade. Dentre os princípios da administração pública, além da legalidade, impessoalidade, da moralidade, da transparência e da eficiência, foi incluído o princípio da digitalização, da motivação e da consensualidade. E nos chama a atenção essa ideia de que a administração pública deve se pautar pelo princípio da consensualidade. A administração pública, na maior parte das vezes, ela aplica a lei, né? Ela não faz acordos, né, com os cidadãos, ela aplica a lei aos cidadãos, tanto do ponto de vista de provimento de políticas públicas, de direitos sociais, quanto do ponto de vista mais coercitivo, no nosso caso, de cobrar tributos. Mas no artigo 37 foi incluído um parágrafo, que não é exatamente um parágrafo, é um inciso 5C, dizendo que a lei estabelecerá percentuais mínimos para ocupação de cargos em comissão. Aliás, não é esse dispositivo, é o 10A, que diz assim, desde que não excedidos 90% dos limites de despesa de pessoal, de que trata o artigo 169 desta Constituição, a lei poderá instituir bônus de resultado para agentes públicos em atividade, excetuados os detentores de mandato eletivo, observadas as seguintes regras. Aqui neste dispositivo, ele fere de morte o bônus que é pago para os auditores fiscais
a partir de um acordo feito em 2016, que é um bônus de eficiência e produtividade institucional da Receita Federal, e vários outros bônus de eficiências institucionais que são pagos em outras carreiras. Portanto, esse dispositivo aqui, ele estabelece que o bônus a ser instituído para os servidores públicos é um bônus de resultado para os agentes públicos, e ele é decorrente de avaliação individual, e ele deve ser pago uma única vez no ano e deve corresponder a, no máximo, 2 vencimentos. Ou seja, é como se fosse um PRL, uma participação dos resultados, de lucros e resultados da administração pública. E ele acaba servindo como sendo uma premiação para os bons servidores ou para os servidores preferidos. E esse dispositivo aqui, para os auditores fiscais, ele produz um risco enorme, porque nós temos a nossa remuneração baseada em 2 parcelas. Uma parcela fixa, que é o vencimento básico, e uma parcela variável, e essa parcela variável é, inclusive, extensível aos aposentados, porque é uma parcela variável vinculada ao desempenho institucional. Vai além esse dispositivo do artigo 37, quando ele, na letra M do inciso 23, do inciso 23, a letra M, que diz que será vedada a instituição ou extensão de qualquer verba remuneratória baseada em desempenho ou parcela indenizatória para aposentados e pensionistas. Ou seja, ele quebra a paridade constitucional, inclusive, em relação àqueles que detêm o direito à paridade, em relação à parcela de verba remuneratória baseada em desempenho. Ou seja, a parcela de verba remuneratória baseada em desempenho, ainda que institucional, como é o bônus de eficiência dos auditores fiscais, não poderá ser estendido aos aposentados a partir da aprovação desta PEC. Além disto, ele traz um outro artigo muito preocupante, né, que nos preocupa demais, um parágrafo 5º-A do artigo 37, que diz que o agente público somente responderá pessoalmente por suas ações ou omissões nos casos de dolo ou de erro grosseiro. Aqui cria um nível de insegurança extremamente gravoso, principalmente para as profissões que atuam mais na imposição da lei perante interesses privados. Por exemplo, cobradores de tributos, lançadores de tributos, fiscais, policiais, enfim. O erro grosseiro é um conceito extremamente vago, permitindo que, dependendo da interpretação que se dá a esse conceito, se possa responsabilizar pessoalmente o agente público. Vejam que erro grosseiro numa determinada época pode ser completamente diferente de erro grosseiro em outras épocas. Os auditores fiscais costumam fazer autuações que levam 20, 30 anos para se concluírem no contencioso administrativo e poderão ser eventualmente responsabilizados pessoalmente se na época do julgamento se constatar que aquilo caracterizou um erro grosseiro. Além disso, tem outros artigos que eu poderia citar aqui, diversos, né? Mas tem um artigo que praticamente proíbe, vejam, colocar na Constituição um artigo desse tipo é um absurdo, que proíbe o teletrabalho, ou seja, que permite o teletrabalho somente um dia por semana. Isso aí, na verdade, limita o poder de administração do órgão público. Ou seja, as chefias, os gerentes, não poderão gerir adequadamente os seus grupos de trabalho se não puderem dispor de instrumentos do tipo permitir que determinados setores possam operar em teletrabalho integral ou em teletrabalho presencial. Ou seja, ocorreu aqui nesta PEC um exagero de detalhamento em relação à administração pública. Um engessamento total para o administrador público, para o prefeito, para o governador, para o próprio presidente da República e para também os chefes de outros poderes. A existência de implementação de governança é uma condição para o pagamento do bônus. Aquele bônus que eu falei, ele só poderá ser pago se o órgão público, se o prefeito, se o governador ou se o presidente da República, no início da gestão, atenda a todos os critérios de governança,
tipo apresentação de um planejamento nos primeiros 3 meses de mandato. Ou seja, realmente a PEC ela extrapola em muito a competência constitucional. A Constituição pode tudo, não há dúvida, mas a Constituição não deve engessar o funcionamento da máquina pública criando regras amarradas. Tem que permitir uma certa flexibilidade ao gestor. Inclusive, ela estabelece a previsão de que toda a carreira pública tem que ter 20 níveis, né? E cria uma tabela única de remuneração. Vejam que a última tabela única de remuneração que nós tivemos foi na época do regime militar. E foi uma tabela única de remuneração para todo o serviço público que criou diversos problemas. Bastava que o topo da tabela não quisesse reajustar, que ninguém na tabela teria direito a reajustes. Ou seja, mantendo uma situação absolutamente desigual ou não permitindo a realocação temporal das carreiras dentro da tabela de organização do Estado. E além disso, evidentemente, que tem carreiras que não se coadunam com esses 20 níveis, né? Carreiras como de auditor fiscal, que 4 níveis ou 10 níveis, no máximo 10 níveis, seriam absolutamente suficientes para contemplar todos os níveis da carreira. Enfim, só para terem, né, uma ideia do nível de detalhamento, esse aqui que eu estou mostrando aqui é a PEC 38. Né? A PEC 38, são inúmeros artigos aqui, grande parte destes artigos já estão contemplados em leis ordinárias, grande parte desses artigos poderiam ser matéria de leis ordinárias e também tem parcelas do que está sendo colocado aqui que já está sendo implementado pelo próprio governo federal, por exemplo, na questão da digitalização do governo, das políticas públicas, enfim. É um perigo, né? Porque a gente está falando de mudanças de governo, fica muito depender do governo que vai estar no Planalto, correto? O pêndulo da democracia ou do autoritarismo. Com certeza. Deputada, ainda falando sobre riscos, né? Quais são os serviços públicos que podem ser impactados por essa PEC, né? Como é que o cidadão lá na ponta pode sentir, caso ela seja aprovada? Olha, em todos os níveis das políticas públicas, veja o esforço, né, que o Sindifisco Nacional fez para a concepção da reforma tributária. Uma reforma tributária cidadã. Né? Uma reforma tributária em que a justiça fiscal fosse o elemento nuclear. Conseguiu-se em parte, né? Ou seja, demos a partida, digamos assim. E agora, com a isenção, não é, de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, evidentemente é mais um capítulo que se vence de muitos que nós teremos que abordar. Não é? Como é que chega na ponta, não é, a justiça fiscal com o fisco nacional fragilizado? Como é que chega na ponta? Não é? Quantos técnicos capacitados para analisar, não é? Para autuar, não é? Infrações nós vamos ter? Será que alguém contratado temporariamente, não é? Terá consigo a herança, expertise, não é? Desta função? Porque quando o Dom Real diz que você tem o mesmo grau de responsabilidade quando entra e quando sai, né, para aposentar-se, é porque o grau de complexidade da função é grande. É por isso que é uma função diferenciada. É por isso que é uma função diferenciada. Mas, do ponto de vista, não é, da plenitude de direitos e direitos básicos, não é, constitucionais, a educação será prejudicada. A temporariedade da educação é um ataque frontal à soberania. E já é um problema hoje, né? Já é um problema hoje, especialmente nos municípios. Mas há uma régua, há um controle. Não pode passar de 30%. Não é? Os regimes especiais de contratação. Mas agora vai ser liberou geral. E você vai ter não licenciados na sala de aula. Foi uma guerra que nós fizemos da reforma do ensino médio. Conseguimos segurar que só licenciados dão aula, né? Mas no ensino técnico, não. Já é previsto notório saber dar aula. Então, essa base, ela vem sendo de privatização e de terceirização, ela vem sendo preparada há algum tempo. Essa é uma das formas. No ensino técnico já está aberto. Né? Um engenheiro aposentado pode ensinar matemática. Isso é sério, porque ensinar é ciência. Né? Na saúde nem se fala, é a uberização completa. É você contratar por hora, é você contratar por dia, contratar um substituto eventual. Né?
E, não, mas isso dá resolutividade, isso garante resolutividade, gira a roda. Gira a roda, mas não dá continuidade. A carreira, né, no serviço público é algo que é acúmulo de experiência. Né? O piso, né, é o mínimo que você deve entrar para exercer uma função, mas até chegar ao teto, você tem que subir os degraus de uma carreira. E são nesses degraus da carreira que o grau de complexidade vai sendo alcançado. Então, é um desastre. A reforma é um desastre para o Estado brasileiro, né, para a população brasileira, que sentirá de imediato as consequências de você ter um Estado esgarçado, né, um funcionalismo sem compromisso permanente com a função pública. Né, porque, objetivamente, o que ele estará ali dependendo apenas é a manutenção daquele posto de emprego e o seu salário. E sabendo que é temporário, isso será ainda mais friável, mais tênue. Né? A PEC está num processo agora de apreciação e até de susto de quem não havia lido. Algumas pessoas que assinaram, alguns deputados que assinaram para que ela tramitasse, estão pedindo a retirada da assinatura. Já 14, né? 14. Ontem, e isso é perigoso, hein? Porque você assina ali com base na amizade, porque o líder pediu, exatamente. O partido pressionou. Isso acontece muito dentro da Câmara de Deputados. Eu queria contar esse bastidor para vocês, né? A ligação vem de cima e isso acontece. E agora a gente tem esse... Pois é, esse fenômeno. Só que agora ela já está protocolizada. Ela não vai ser retirada. O deputado, de certa forma, se livra da pecha, mas ele já contribuiu para que esse absurdo tramitasse. Nós pedimos, imploramos, né? Não assinem porque é grave. Assinaram e aí ela está pronta para tramitação, mas não foi despachada para a Comissão de Constituição e Justiça, não foi criada a comissão especial. O presidente já verbalizou pela imprensa, o presidente da Câmara dos Deputados, que apensará sim a uma outra matéria que está em tramitação para acelerar e que ele tem a pretensão de, em 30 e 40 dias, votar, porque ele quer uma reforma para chamar de sua. Nós já o alertamos, é um jovem presidente, né? Que é uma pessoa até de bom diálogo, já o alertamos sobre o que recairá sobre o currículo dele, aprovando uma matéria que desconstrua o Estado brasileiro. Já o alertamos e alertamos também ao deputado Pedro Paulo. Não é? Então, o que nos resta? Nos resta pedir aos servidores que façam o carômetro. O carômetro é a carinha de quem apoia e quem não apoia o Estado, né, que colabore e seja mediador do bem-estar social do Brasil. Né? Evidentemente, aumentar o nível de mobilização que nos levou à grande manifestação do dia 29 último. Né? E, sem dúvida, acompanhar diuturnamente esse processo na Câmara dos Deputados para ocuparmos os espaços possíveis, emendando de cima a baixo o projeto, caso ele venha a ser apreciado. Né? É essa a realidade que nós estamos vivendo. Eles ainda não mexeram na PEC, mas acredito que depois da COP nós temos que estar muito atentos, porque estão à busca de solução, como estiveram à busca das 171 assinaturas para darem entrada na matéria. A dificuldade de conseguir as 171 assinaturas revela uma resistência no parlamento? Revela a nossa competência e a de vocês, Dão, em especial. Eu quero parabenizar o Sindifisco Nacional, essa campanha nacional em rádio e rede social, não é? Outdoor, é tudo que é lugar. Não é? É isso que os nossos sindicatos precisam fazer. Né? Exato. E, na minha opinião, isso impactou na base. Então, mais do que nunca, está na hora das emendas, café da manhã com os deputados dos estados. Né? Ao mesmo tempo que vai pedir uma emenda para um projeto especial, pede também, porque tem emenda do bem também, viu, minha cara jornalista? A gente coloca, olha, não vote, porque quem votar, não volta. Não volta. Nós temos um dado que 40% dos parlamentares, aproximadamente 40% dos parlamentares que votaram favoráveis a PEC 32 não voltaram. Pois é. Né? Esse é um dado revelador, porque as pessoas não conseguem dimensionar o poder que tem o serviço público e o servidor público. Né? Nós somos 12 milhões de servidores públicos no Brasil. É muita 12 gente, milhões. São 12 milhões de votos. 12 milhões de votos e 12 milhões de famílias. Então, na verdade, e o caráter da reforma administrativa é um caráter anti-direitos sociais. Ou seja, uma reforma administrativa que afeta
e compromete os direitos sociais, na medida em que permite a terceirização da atividade pública, privatização do serviço público e a precarização das relações. Então, quem vai perder efetivamente é o beneficiário do serviço público. Até que ponto essas pessoas podem ser sensibilizadas pela propaganda que se faz de que é uma reforma para combater privilégios? Né? De fato, não tem nada a ver com privilégio. Tem a ver com perda de capacidade do Estado. Tem um dado que eu acho que é um dado relevante, porque a reforma administrativa, ela esconde o viés fiscal dela. O viés de redução do tamanho do Estado, de redução da capacidade do Estado, o viés de corte de gastos. Enxugar, né? De enxugar. O que ela propõe, de fato, é o enxugamento da máquina. O enxugamento da máquina é desejável? Aí, quando a gente leva para a população, a gente pergunta para a população: reduzir a quantidade de atendimento do SUS é desejável? Reduzir a quantidade de professores nas escolas é desejável? Isso é enxugamento da máquina. Né? O enxugamento da máquina significa, na vida concreta, essas coisas. Diminuir o atendimento da segurança pública, o atendimento dos bombeiros, o atendimento das escolas, o atendimento da saúde. Isso é enxugamento da máquina. O Brasil, ele tem 5,5% da população brasileira é composta de servidores públicos. Na OCDE, são 9,5%. Da população economicamente ativa, que seriam os trabalhadores, nós temos 12% dos trabalhadores como servidores públicos no Brasil. Na OCDE é 18%. Os países mais desenvolvidos, com mais tecnologia, inclusive, com mais governos digitalizados, inclusive, tem muito mais servidores públicos que o Brasil. Então, nós não estamos na fase de enxugamento da máquina. Nós estamos na fase de expansão da máquina. Já enxugou muito. Já enxugou demais. Nós deveríamos expandir o atendimento das políticas públicas e não enxugar. Então, se cria uma falsa premissa de que a máquina é muito pesada, que é muito grande, para promover um enxugamento ainda maior e o Estado mínimo é um dado... Se você me permite, o ideólogo desta reforma é fiscalista assumido. Exato. O deputado Pedro Paulo. E não há dúvida, né, que a intenção é a intenção de diminuição do tamanho do Estado. Ele diz isso a plenos pulmões. Né? Uhum. O que muito nos preocupa, né? Muito nos preocupa é entender que você vai ter uma redução, não é, nos atendimentos do SUS, no atendimento da educação, né? E para isso nós vamos ter que ganhar a população. Né? Agora, doura a pílula, e é isso que eu queria falar por último, não é? Que ao dizer que vão regularizar o problema dos terceirizados, desprecarizar, evidentemente ganha parte desse pessoal que não está recebendo seu 13º, que não está recebendo suas férias. Né? E isso é preciso esclarecer. Ao mesmo tempo diz que vai enfrentar os supersalários. Poderia ter enfrentado por lei e não mexendo na Constituição. Poderia ter enfrentado por decreto. Se não é verdade? E não vão enfrentar, porque a correlação de forças que nós temos na Câmara, que não taxou as betes, lobby, que não taxou os super ricos, não vai mexer em salário de juiz, não vai mexer em salário de ministro do Poder Judiciário, não vai mexer em honorário de advogado da União. E ele diz que vai, mas não, está dourando a pílula, as pessoas vão aguardar isso e isso não passará. Vai passar a restrição dos serviços públicos e isso é muito grave nessa PEC 38. Para finalizar esse bloco, doutor Floriano, eu queria entender o que a PEC 38 tem de parecido com a PEC 32, né? Se tem alguma coisa nova ou positiva em comparação com a PEC 32, se é uma reformulação da antiga proposta, né? E quais são os pontos que você destacaria para os servidores, né? O que essa PEC pode impactar nos servidores, principalmente nos auditores fiscais? Bom, a PEC 38, né, ela é a reedição da PEC 32, só que muito mais ampliada, muito mais piorada. Nós estamos falando de uma reforma administrativa gigantesca, é praticamente uma nova Constituição. São cerca de 250 parcelas, né, assim, artigos, né, que serão ou criados, ou retirados, ou modificados. Então, é uma nova Constituição. Então, assim, falta, a meu ver, né, um caráter. Mas eu já falei do Judiciário e realmente a gente não pode ter essa esperança de um limite, né, o que efetivamente o poder constituinte derivado pode
ir, até onde pode ir. E a PEC vai muito além. Então, assim, peço aqui à nossa audiência, né, para que acompanhe as nossas redes sociais, as redes sociais dos deputados progressistas, como a deputada que está aqui ao meu lado, se entendam, né, compreendem, internalizem na sua atividade, no seu dia a dia, se colocando como se a PEC já estivesse em vigor. Como é que isso afetaria a sua maneira de trabalhar? Eu que estou numa situação aqui de aposentado, né, do serviço público, né, realmente eu posso dizer que eu perdi o sono desde que essa matéria realmente não só se materializou, reconhecer que o trabalho gigantesco que foi feito das entidades, né, unificadas, unidas, o mesmo discurso, coisa linda, o ato do dia 29. Mais de 15 mil pessoas. Mais de 15 mil pessoas. É um ato... A única coisa positiva que eu vejo é realmente essa unidade que foi conseguida. A união. Né? Então você tem os dois principais fóruns, né? O FONASEF, que são os trabalhadores no geral do serviço público, o FONACAT, que tem as carreiras exclusivas de Estado, ou típicas, junto às centrais sindicais. Então, toda a mesa nacional de negociação, do ponto de vista do trabalhador, unida, no mesmo diapasão, e essa coisa está crescendo. Eu acho que se a gente conseguir, né, deputada, segurar esse mês de novembro e entrar dezembro, eu ainda vou ficar preocupado apenas com esse final de legislatura, final do ano, que nós temos aí o governo, tem a LDO, tem a LOA, temos a reforma tributária, ou seja, uma pauta que o governo tem interesse e eventualmente possa se ter por parte da presidência da Câmara dos Deputados, aproveitar um quórum elevado, por exemplo, algum dia e colocar a matéria para ser votada. Então, toda a vigilância é fundamental. A gente não vai dormir em berço esplêndido com a marcha do dia 29, pelo contrário, já temos aí uma marcha nova anunciada, uma nova mobilização. Nos estados, nós temos as frentes parlamentares, temos no Minas Gerais, temos em São Paulo, já com certeza na Bahia nós já temos uma organização e vai ser assim no Brasil inteiro. A base está se movimentando. Eu fiquei no dia 29 assim, extremamente orgulhoso, porque a minha cidade natal, Crateús, né? Tinha um ônibus lá escrito Crateús. E é a minha cidade, né? Então você imagina, no interior do Ceará, conseguiram lá se organizar e mandaram um ônibus, né? Aliás, a prefeita é do Partido dos Trabalhadores e tem lá uma situação muito interessante. Então, assim, eu acho que a sinalização é essa que nós temos que dar. Eu acho que houve aí com essa retirada de assinaturas, apesar de inócua, foi o trabalho que nós fizemos, nós visitamos, tem deputado que é do nosso convívio, lá, do pessoal do Centrão, a gente consegue conversar, avisamos, pedimos a ele, eu não posso retirar porque eu me comprometi. Falei, agora infelizmente só vai para o outdoor, vai para o outdoor, assim como o presidente da Câmara viu na sua cidade natal, né, uma manifestação muito grande. Então é isso, assim, a gente tem a dizer isso. Pessoal, vamos ler, vamos nos orientar, vamos entender a lógica, internalizar, buscar a unidade do serviço público, ela existe, e são os 3 níveis, as 3 esferas que a gente... foi assim que saiu a marcha, né? E vamos derrotar. E um detalhe, por exemplo, da PEC 32 e a PEC 38, eu diria que a PEC 38 é a PEC 32 disfarçada, porque ela esconde as maldades. A PEC 32 era mais explícita. Exatamente. Era bem mais explícita, e a PEC 38 ela escondeu várias armadilhas, várias pegadinhas. Ficou claro que a PEC 38, apesar do rótulo de modernização, esconde diversas ameaças, direitos dos servidores e pode ter impactos negativos no direito do serviço público, que chega à população lá na ponta, seja no hospital, na escola ou na segurança das nossas fronteiras fiscais. Também vimos que muita coisa nessa proposta nos lembra aquela PEC 32, como o presidente falou, estava disfarçada, né? Que gerou tantos protestos em 2020. E o que explicar para os servidores e para as entidades para poder voltar a essa mobilização contra a PEC 38 agora? Sindifisco em Pauta, um espaço de diálogo público sobre política tributária, justiça fiscal e cidadania, realizado pelo Sindifisco Nacional.
Chegamos ao terceiro e último bloco do Sindifisco em Pauta, o videocast do Sindifisco Nacional. E agora a gente vai falar um pouco sobre a tramitação da PEC 38 na Câmara dos Deputados e já seguir aqui para as considerações finais. Então, senhor Floriano, deputada Alice Portugal, por favor, expliquem como é que funciona esse processo de tramitação normal e os atalhos que ele pode tomar ali se ele for apensado a um outro projeto que pode ser a PEC 32 de 2020. É justo isso. A PEC deve seguir para a Comissão de Constituição e Justiça. Sua constitucionalidade analisada e acatada, deve ser formada uma comissão especial, né? Esse é o rito normal. A comissão especial dará o relatório e enviará, né, para ou a análise de uma outra comissão, a de Finanças e Tributação, né, ou irá direto ao plenário o resultado dessa comissão especial. Mas tudo isso está bem nublado, porque o que tem se dito é que vai se apensar a uma PEC de avançada tramitação para que ela vá direto ao plenário. Esse é o risco. Nós temos aí 2 semanas em relação à COP, onde a Câmara deve praticamente parar de funcionar. Então, estamos aí em ritmo acelerado de votações essas últimas 2 semanas. E na semana da COP e da Consciência Negra, a Câmara não terá votações, mas ela tem funcionamento formal. E isso daí poderá nos causar surpresas. Então, vamos ter que deixar um plantão para esse processo e, evidentemente, verificar se essa apensação será, né, acionada, porque isso poderá agilizar a levada da matéria para o plenário num período de discussão orçamentária. Isso é muito grave, muito sério. Será uma manobra contra o Brasil. E eu espero que o presidente não realize esse tipo de manobra, né? É isso, não é, Floriano? Pois é, essa é, acho que é a nossa preocupação, né? Se a PEC seguir o trâmite normal, a gente está lá para isso, né? É a regra do jogo, mas não é o que se avizinha. Então, realmente é uma irresponsabilidade muito grande e ela tem nome, né? O nome é o presidente da casa, ele que tem o controle, né? Aliás, essa é uma questão que a gente tem convivido nos últimos anos. A gente se falava tanto de segurança jurídica, né? Né? Nós temos hoje no processo legislativo uma insegurança total, né? De termos matérias dessa monta, dessa quantidade de alteração constitucional, podendo ter uma tramitação assim super acelerada de uma madrugada, de uma noite. A matérias antigamente até recentemente, né, a gente tinha a regra do jogo seguida. Nós temos a reunião do Colégio de Líderes, que antecede, às vezes era na semana anterior. As matérias eram conhecidas. Então, o deputado, ou a senadora, ou o senador, eles iam, né, já, assim, tinha um tempo hábil. Se a matéria fosse nova, para ler, para não chegar lá e dizer, votei enganado, né? Ou assinei sem saber, ou assinei apenas para tramitar. Mas como é que fica uma situação dessa, né? De chegarmos lá e o relatório. Assim, nós não estamos falando nem do que foi apresentado, é um relatório de plenário, né, que pode ser totalmente diferente, pode ser ainda mais longo, ainda mais profundo os ataques, né? Então, o que o Sindifisco Nacional tem feito, nós temos um trabalho parlamentar permanente, semanal, nós temos uma equipe que se reveza de várias regiões do Brasil, a gente visita e, nesse caso específico, nós resolvemos focar agora, nesse final do ano, na visita e na conversa com cada um dos parlamentares. Nós entregamos uma nota técnica, conversamos com a assessoria e coletamos a opinião. Então, ou seja, a gente nós vamos ter um retrato daqui a mais 1 semana, 2 semanas, de visitarmos todos os 513 deputados e vamos ter uma ideia de como é que está essa coisa, né? Sendo que isso não é garantia nenhuma, mas de qualquer forma a gente vai ter uma noção e retroalimentar a nossa principal arma, que é a pressão. A pressão popular, a pressão dos movimentos organizados. E eu acho, viu, deputada, não sei se a senhora concorda,
que uma das coisas que a gente precisaria colocar agora nessa reta final de final de ano é colocar a sociedade civil organizada, os movimentos que não são só de servidores, mas aqueles que serão diretamente prejudicados. Concurseiros aí que querem uma vaguinha no Nossa. serviço público. E concurseiro é muito bem lembrado, né? Nós temos aí pela primeira vez o Enem dos concursos, uma experiência nova, né? Que mobilizou o Brasil, né? Então, assim, a gente, olha, o recado para eles é claro, esqueçam, não vai ser mais desse modelo que vai vigorar se a proposta for aprovada, mas nosso trabalho vai ser o de combatê-la até o final. Bom, agora a gente indo para as considerações finais, eu queria saber dos 3 presentes aqui, o que cada um de vocês diria caso essa PEC fosse aprovada, por favor, presidente. Bom, primeiro que precisa 308 votos em duas votações na turnos. Câmara e 2 No Senado. no Senado, né? Eu acho assim que esta PEC, né, esta pauta, ela tem que ser, se não é ainda, ela tem que ser convertida numa das pautas tóxicas que o presidente da Câmara falou que tinha que ser evitadas, as pautas tóxicas, né? Depois da aprovação da PEC da blindagem, ele deu uma declaração dizendo que era hora de evitar as pautas tóxicas. E ele colocou a reforma administrativa como uma das pautas socialmente aprovadas pela população e tal, né? Nós temos que inverter essa lógica. Essa é uma pauta que tem que ser rejeitada pela população. E eu vejo que a luta dos servidores públicos e a luta da sociedade brasileira contra esta PEC 38 e contra a reforma administrativa é uma luta pela Constituição Federal e pelos direitos sociais. É uma luta pela preservação do Estado brasileiro, preservação do Estado. Isso tem que ficar muito caracterizado, que esse é um ataque ao Estado brasileiro. É uma reforma do Estado. O que está sendo proposta é uma reforma do Estado. E na reforma do Estado, que desmonta as políticas públicas, é preciso que a sociedade que está organizada em torno das políticas públicas, como os conselhos de educação, conselhos de saúde, conselhos de assistência social, que esses conselhos se mobilizem também contra a reforma. É importante dizer que nós não somos contra e não podemos ser contra o aperfeiçoamento da máquina pública. A digitalização dos processos do governo, isso tudo já está em andamento. O combate a privilégios, nós somos favoráveis a combate a privilégios. Extrateto, tudo isso a gente concorda que tem que ser corrigido. Mas isso são pequenas coisas que podem ser corrigidas por pequenas medidas. Grande parte das soluções relacionadas ao serviço público, elas se dão na esfera infralegal. Não é nem na esfera legal. Grande parte se dá por decreto, se dá por portarias, se dá por a revogação da portaria 2, né, que o Floriano colocou aqui, que viabiliza o fortalecimento das entidades sindicais, se dá pela participação social. Grande parte do aperfeiçoamento das políticas públicas e do serviço público se dá por matéria infralegal. Alguma coisa precisa de lei ordinária, mas mexer na Constituição é para desmontar essa estrutura. Então, não há razão para mexer na Constituição, porque a Constituição ela estabeleceu as bases do funcionamento do Estado, que só não funciona perfeitamente porque há muita pressão contrária. Há muita pressão contra. Então, é preciso garantir que aquilo que os constituintes desenharam seja implementado no mundo concreto, no mundo material. Portanto, eu não cogito a possibilidade de aprovar a PEC 38. Eu não cogito essa possibilidade. Eu acho que essa PEC 38 poderá dormitar no Congresso Nacional como uma ameaça permanente, assim como a PEC 32 está lá, né? Antes de apensar a qualquer PEC, o Hugo Mota deveria apensar a PEC 6 na 555. Sim. Pois é. Que é tão fácil, se é tão fácil lá pensar uma PEC na outra, pense então a PEC 6 na 555 e acabe no longo prazo com a contribuição previdenciária dos aposentados, que já estaria prestando um enorme serviço.
Seria uma grande reforma. Sairia como um herói nacional do servidor público, do serviço público. Se ele quer uma pauta positiva que vai render algum tipo de Perfeito. salva de palmas por parte dos servidores, é essa. É essa aí. Impacto mínimo. Impacto mínimo. E, por fim, eu queria dizer o seguinte: o que tem a ver reforma administrativa com FEComércio? Com CNC? Com Fiesp? O que tem a ver? Quem está patrocinando a reforma administrativa são as entidades empresariais. A reforma administrativa, se tivesse sendo solicitada e pedida pelos beneficiários das políticas públicas, seria respeitado. A gente teria que avaliar, são os beneficiários das políticas públicas que estão pedindo uma reforma administrativa. É porque estão sentindo que as políticas públicas não estão chegando. Então, se fossem os movimentos organizados da sociedade civil, dos trabalhadores, que estivessem pedindo uma reforma administrativa, a gente poderia admitir que seria uma reforma administrativa que deveria ser cogitada, deveria ser trabalhada e, apesar de eventuais resistências dos servidores públicos, a gente poderia considerar. Agora, quando os patrocinadores da reforma são os setores empresariais, para os quais o Estado atrapalha, o Estado é um estorvo, então a gente tem que desconfiar desde o princípio e tem que lutar contra e tem que rechaçar. E eu acho que a nossa tarefa enquanto entidade sindical, enquanto servidor público, enquanto cidadão, é enfrentar essa reforma administrativa e colocar realmente a cara de todos, né, nos outdoor, a cara de todos que votarem contra o Estado, contra as políticas públicas, contra a Constituição. Deputada, como é que a senhora diria se fosse aprovada? Eu também não cogito a sua aprovação. Espero que, inclusive, o apelo pré-eleitoral, né, que é um apelo extremamente sintomático, né, ele funcione também com os deputados federais, porque não é reforma, é demolição. Essa é a nossa palavra de ordem, né? Não é reforma, é demolição do Estado. É transformar o Estado em algo contracto, é transformar o Estado em uma agência de negócios. É um balcão, uma agência para lotear. Essas entidades do setor privado, elas são, na verdade, as conselheiras da PEC 38, porque estão a perguntar qual a parte que lhes cabe nesse latifúndio. Essa é a questão. Esse loteamento é um loteamento perigoso para a cidadania. Então, rebelem-se contra a PEC 38, é isso que eu clamo. Os servidores públicos, vamos juntos impedir que esse absurdo aconteça no Brasil. Floriano. Bom, depois do Dão, depois da nossa deputada, mas está resumido aqui o nosso dever de casa, né, enquanto sociedade civil, dos parlamentares do campo progressista que vão defender com unhas e dentes, não tenho toda a Constituição. Nós estamos falando aqui de defender a Constituição de 88 contra um ataque dos mais poderosos que a gente... E num governo, no governo do campo democrático. Então, a palavra de ordem está dada, é resistir, é aumentar a mobilização na base, fazer realmente, tornar claro aqueles que querem o desmonte do Estado brasileiro e paga a consequência. A consequência é o ano eleitoral, onde nós temos 100% dos deputados terão seu mandato colocados, né, à prova. Né? Então, se quem votou a PEC 32 na CCJ e na Comissão Especial foram 100 deputados, nós tivemos aí quase 40% que não votaram, nós vamos sair daqui com uma missão. Nós vamos aumentar, caso eles se atrevam a votar, nós vamos aumentar esse índice. Nós vamos aumentar pelo menos 50%. Né? Vamos trocar essa base, né, que é antipovo, que é anticonstituição, por parlamentares que estejam comprometidos com o espírito da Constituição Federal de 1988. Esse é o nosso dever de casa. Bom, chegamos ao final do nosso episódio. Quero agradecer aos participantes aqui e convidar todos que participem das discussões, seja votando nas consultas públicas, cobrando seus representantes nos seus estados, compartilhando também o conteúdo da campanha do Sindifisco Nacional, né, contra a reforma administrativa nas redes sociais. Engajem, né, em defesa dos auditores, da categoria de vocês e de todo o serviço público. O Sindifisco em Pauta volta em breve com mais debate e interesse da categoria e de toda a sociedade. Muito obrigada e até a próxima.
Sindifisco em Pauta, um espaço de diálogo público sobre política tributária, justiça fiscal e cidadania, realizado pelo Sindifisco Nacional.